Hoje eu estou muito mais ligada na experiência, facilmente eu troco o ter pelo viver. Como se posicionar como uma marca de luxo? A gente já aprendeu aqui que luxo vai muito além do que as pessoas pensavam. Mas como se posicionar dessa maneira num mundo hoje que marcas querem se comportar como pessoas e pessoas querem se comportar como marcas? Porque no luxo o preço é a consequência. Né? Não é assim, eu vou criar um produto de luxo, um serviço de luxo e eu vou colocar o preço lá em cima porque luxo é caro. Não, o preço é a consequência de tudo aquilo, de toda aquela jornada, de todo aquele trabalho bem feito. Por isso que eu acho que a gente está quebrando um tabu aqui hoje falando sobre luxo, porque luxo são as coisas simples, né? Luxo é tempo. Né? Luxo é conexão. Isso que as grandes marcas estão buscando. Eu acho que é isso que nós temos que buscar como profissionais também, né? Como se conectar com uma pessoa, como ser elegante com aquela pessoa. Sejam bem-vindos ao Saúde em Tudo podcast, um podcast onde nós falamos sobre saúde de forma integral, inclusive também nós falamos sobre relações humanas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vai ser muito disruptivo aí para vocês. Vocês não têm ideia do que nós vamos aprender hoje sobre o assunto luxo. Se vocês acham que luxo são apenas objetos caros, marcas famosas, vocês vão se surpreender com esse tema. E hoje eu trouxe uma super especialista, Flávia, especialista em branding de luxo. Obrigado pela disponibilidade. Obrigada. Obrigado por ter vindo. Vamos desmistificar essa palavra, vamos desmistificar esse mercado que todos nós temos muito que aprender sobre ele, né? Vamos, vai ser um prazer. E Flávia, o que é luxo? Bom, eu não sei como falar de luxo sem a gente falar um pouco de história. Eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho para poder contextualizar que é um tema muito amplo, né, e muito subjetivo. Então, eu acho que, se você me permitir, eu começo a falar um pouquinho de história, que eu acho que eu vou falar brevemente para não ficar chato, mas o luxo sempre existiu, né? O fato é esse. Desde a antiguidade, o luxo existiu, cada vez como uma forma diferente, né? E antigamente o luxo existia de uma forma muito ligada à questão das divindades, dos deuses, de uma relação muito voltada para a questão espiritual, que é muito interessante a gente olhar esse ponto, né? Então, aquilo que era de melhor valor, maior qualidade, era aquilo que deveria ser oferecido aos deuses, né? Claro que com a intenção dos deuses voltarem algo em troca, então voltar como Deus da chuva, de abençoar e chover para aquela agricultura funcionar e aquilo como um todo. E muito interessante lembrar também que nessa época as oferendas, aquelas ofertas que eram feitas para esses deuses, sempre teve uma questão da customização ligada junto. Então não era basicamente você ter aquela melhor caça e oferecer para um deus. Você ia pegar flores, frutas e fazer uma customização daquilo, com aquilo que o seu povo, a sua tribo sabia fazer de melhor. Então entra muito a questão do artesanal, que a gente vê hoje, né? Isso da tudo exclusividade sendo trazido, porque só aquela tribo poderia fazer aquela caça daquele jeito especial. Então é muito o jeito de fazer, aquela questão específica. Então vem do artesanal, do especial e de tudo isso. Depois a gente vê, já na Idade Média, o luxo muito ligado à questão da diferenciação das classes, né? Principalmente a aristocracia, a igreja. Então aqueles objetos e alimentos e tudo que era mais especial era destinado somente a classes específicas e era uma forma de diferenciação, de poder, de status e tudo mais. Para você ter uma ideia, né, nesse tempo, uma cor, por exemplo, só era possível de ser usada por uma classe, né? A gente vê o azul, que é um azul ultramarino, que era extraído do lápis lazuli, que vinha da Ásia, do Afeganistão especificamente. Ele só é uma cor tão rara e tão cara de ser produzida aquele corante, que se você via uma pessoa com aquele tom de azul, você já sabia que ela pertencia a uma classe. Então, os códigos do luxo naquela época
eram muito específicos, né? A gente vê que facilmente você conseguia identificar e já saber que aquela pessoa pertencia àquela classe. Depois veio a ascensão da burguesia, e daí com isso, né, a burguesia veio a industrialização, então a gente vê já os objetos de luxo começando a serem produzidos em série, né, e ele também indo para outras classes, né, porque daí tinham lá os industriais, que se formou uma nova classe, que eram os burgueses, né, que também começaram a ter acesso ao luxo. E aí, disso em diante, a gente vê até chegar hoje, a gente vê a globalização, essas marcas, né, presentes em diversos lugares do mundo da mesma forma, hoje em dia com redes sociais. Então, o luxo ele foi saindo daquilo que era muito específico, né, que era o ouro, eram as pedras preciosas, eram essas questões que eram muito fáceis de ser identificadas, até ele chegar hoje numa forma que a gente vive na era do individualismo. Então, o luxo é muito individual. Então, quando eu vou falar o que é luxo, por isso que a gente escuta tantas pessoas falarem tantas coisas diferentes. Ah, para mim, luxo é isso, luxo é tempo, luxo é saúde, luxo é... E outras pessoas ainda ligadas na questão material. Mas o luxo, ele chegou na época do individualismo, onde a gente vê a interpretação de cada um olhando para o luxo da sua forma, né? Então, dificilmente a gente consegue descrever o que é luxo, né, de uma forma muito sem a gente ir para o subjetivo. Por isso que eu tive que vir um pouco para a história para te falar. E até algo que eu ia te perguntar agora. Como que era o comportamento de marcas e clientes que consumiam produtos de luxo antigamente e agora? Qual é a tendência de agora? Porque não só as marcas, mas eu acho que os clientes também vêm mudando, né? Sim, era muito mais restrito, né, esse acesso. Primeiro porque a gente não tinha toda essa questão tecnológica, globalizada, das marcas presentes no mundo todo. Então, era um contato muito específico com o artesão, com o designer, com aquela pessoa que ia criar, atender um público específico. Era uma demanda muito mais restrita. E hoje a gente vê as marcas cada vez mais preocupadas nessa questão delas terem um nível de personalização que foi perdido, né, nesse meio tempo, porque cresceu demais, né? Então as marcas estão presentes no mundo todo, você não conhece o seu cliente de uma forma tão específica quanto você conhecia anteriormente. Por mais que você tenha o melhor programa de relacionamento, de CRM, né? Claro que a base sua toda de cliente foi perdida, né? Você não consegue saber exatamente a necessidade de cada um. Então, eu vejo que as marcas hoje, com essa questão que eu falei do individualismo, elas estão assim, a gente enxerga essas marcas tentando atingir de diversas formas esse cliente, né? Então, pegando um cliente que é da ostentação, pegando um cliente que é mais do luxo silencioso, e a gente vê essas marcas vamos dizer, desdobrando para atender esse cliente de uma forma que ela consiga atender essas diversas necessidades individuais, né, de cada um. Que é algo quase impossível, né? Sim. Ela se comunicar com todos esses tipos de clientes, né? Por isso que muitas vezes a gente vê que algumas marcas, elas pecam algumas vezes de como elas expressam qual tipo de cliente que elas querem, como elas querem se comunicar. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? Tem tentativas, tem erros, tá tudo certo. É né? um desafio, assim, né? Para esses gestores e CEOs dessas grandes marcas, eu vejo como um tempo de muito desafio, porque ao mesmo tempo que eles precisam performar, né? Eles hoje fazem parte de grandes conglomerados de luxo, etc. Eles precisam ter números, eles precisam entregar. E, ao mesmo tempo, eles não podem abrir demais, porque senão perde a questão da exclusividade, põe em risco a raridade, mas, ao mesmo tempo, se eles se fecham demais, eles não conseguem ter essa entrega. Então, a gente vê as marcas sempre vivendo essa dualidade de tentar atender esse consumidor de diversas formas. E os projetos colaborativos, por exemplo, as collabs, a gente vê que tem ajudado muito essas marcas a se conectarem com públicos diferentes. Mas a gente vê um tempo de super exposição dessas marcas, principalmente pelas redes sociais, né, e difundirem muito essas marcas, o que acabam
perdendo um pouquinho essa questão da exclusividade, da raridade, que é o grande ingrediente, assim, do luxo, né? Uhum. Acho que antigamente, a meu ver, eu não sou especialista, antes tinha essa questão mesmo de ostentar, né? Quem é que consegue comprar determinada marca? Imagino que no futuro vai ser mais invisível, né? A questão da comunicação ela vai ser mais silenciosa. Você trouxe esse termo também, né? O luxo mais silencioso. Como que você vê de agora para frente que essas marcas, o que elas precisam buscar para poder se conectar mais com os clientes e questão de postura também, identidade dessas marcas? A gente vê muito o caminho da experiência, né? Porque é o que eu acho que o consumidor de luxo busca muito isso, né? E principalmente aquele consumidor mais antigo que já teve acesso, que já tem os produtos dessa marca. Então, muitas vezes ele se conectou com o storytelling daquela marca, tem uma conexão forte com aquela marca, mas não necessariamente ele quer comprar. Então, a gente hoje vê essas marcas, né, presentes em cafés, em restaurantes, porque o luxo está muito ligado aos sentidos, né? Então, a gente vê o toque, o aroma, né, tudo isso a gente vê em cada ponto, e agora as marcas conseguiram com o paladar também, né, que é super interessante, os cafés e tudo isso. Em relação à questão do luxo silencioso e da ostentação, eu vejo muitas pessoas trazendo o Quiet Luxury como uma tendência, mas eu não vejo assim. Eu acho que o Quiet Luxury ele é um modo de existir de alguns consumidores. Eu acho que sempre existiu o consumidor da ostentação e o consumidor do luxo silencioso. Eu acho que vai continuar existindo assim. Então, na mesma marca que você consegue acessar e ver dentro da loja um super logo, você consegue ver também um produto que não tem logo nenhum. Até porque isso, a ostentação e a forma como aquele cliente usa aquela marca, né, a ostentação é uma manifestação do indivíduo, não é uma proposta da marca. Sim. A marca não cria um produto para ser usado como para ser ostentado, ela cria um produto ou um serviço e o consumidor é que vai interpretar daquela forma, né? Então, mas eu vejo muito por uma questão de amadurecimento, né? A gente é um país que, vamos dizer, a partir dos anos 2000 é que as grandes marcas de luxo começaram a chegar no Brasil, então é uma chegada tardia se a gente comparar principalmente com o mercado europeu. Então, óbvio que a gente vai continuar vendo ostentação bastante por aqui ainda, até esse consumidor se aculturar com isso e se acostumar com esse luxo e saber que o luxo é muito mais uma questão de interpretação e de você saber o que aquilo significa, né? Do simbólico, da simbologia que aquilo traz, de forma de viver, de cultura, outras coisas além do preço, né? Vamos dizer. E por que, falando um pouco mais de comportamento humano, por que o ser humano gosta tanto de coisas que são raras e exclusivas? Porque isso fala um pouco até do neuromarketing, né? Sim. Essa exclusividade, pertencimento a uma marca, tem muita história por aí também, né? Tem. Não, a gente tem diversos perfis, né, de consumidor e assim... Claro, inclusive da mesma marca, né? Da mesma marca, né? Então, imagina o desafio para uma marca de você atender um cliente totalmente da ostentação, do mesmo momento que você tem que ter um vendedor ou um especialista ali preocupado em cuidar para que aquela pessoa que esteja ali no mesmo ambiente não tenha essa mesma percepção, né? Eu acho que a gente tem hoje em dia também muito o consumidor que busca nas marcas a autoexpressão, né? Então, você usar aquela marca como uma forma de, vamos dizer, de você trazer um pouco da sua personalidade, que as pessoas consigam perceber, também, né? Autoridade, você pode trazer, enfim, usando essas marcas e principalmente com os projetos colaborativos, eu acho que as marcas conseguiram trazer marcas esportivas, trazer outras marcas mais voltadas para o universo da arte, por exemplo, que conseguem levar aquela pessoa que está consumindo para um outro patamar de, né,
a collab da Louis Vuitton, por exemplo, com a Yayoi Kusama, que é aquela artista das bolinhas, que fez um super sucesso. Você traz um pouco de cultura para quem está usando. Você deixa de ser só um objeto que você pagou caro, mas te traz assim, ela entende de arte também, né? Então, tem tudo isso, né? Tem um consumo muito cheio de significados, né? Para quem consegue entender além do preço, né? Recentemente eu vi até da Louis Vuitton indo pro skate também, né? Ela patrocina a fadinha. Larissa é o nome dela, se eu não me engano? Raíssa. Isso. Eu achei super interessante, né? Uma menina jovem, uma menina bonita, o esporte, esse esporte mais de alta performance. Sim. E a Louis Vuitton também já enxergando esse tipo de influenciador da marca. Sim, também, né? É muito legal. E eles acabam trazendo essas plataformas de uma forma global, né? Então eles pegam alguém que representa no Brasil, representa em outros lugares, e o Brasil hoje é muito representativo para essas marcas, né? Até por essa questão de ser novo, né? O que está saturado lá fora, às vezes para a gente aqui é uma novidade, né? Esse relacionamento com o público, e é um mercado que só cresce, né? Aqui dentro do Brasil. E na sua opinião, como que o mercado de luxo, os produtos de luxo, influenciam as pessoas que utilizam essas marcas? E até quanto isso é prejudicial ou saudável para quem realmente busca esse tipo de marca para autoestima? Usar esse tipo de marca para autoestima? Então, isso é algo difícil, né, de responder, porque é muito perigoso, né, na minha opinião, a pessoa pautar, assim. A gente sabe que existe, né, esse consumo, às vezes, impulsionado pela felicidade, impulsionado pela tristeza, de você comprar alguma coisa porque você está num momento ruim, você vem e fala, eu mereço. Sim. Ao mesmo tempo a recompensa, ao mesmo tempo que você comprar alguma coisa porque você está feliz, você merece, você mudou de cargo, você acha que aquilo vai te ajudar, de alguma forma, aquela aquisição vai te posicionar como outros pares do mesmo lugar que você pertence. Então, tem muito essa questão da recompensa e também da diferenciação, né? De você querer usar os artigos de luxo para fazer parte de uma classe ou de tudo isso. Eu falo que é perigoso porque eu acho que o artigo de luxo, ele tem que vir junto com uma cultura, né? As marcas, o storytelling dessas grandes marcas é tão rico justamente porque tem muito estudo, tem muita cultura por trás daquilo. E óbvio que a gente está falando de coisas caras, né? Então eu acho que aquilo precisa ter um significado além do simplesmente ter, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que enxergar o que está por trás daquilo, o valor que aquilo vai trazer para ela. E claro, quem pode, né? A gente tem algumas questões até que é interessante, que a gente tem alguns atributos, que é o tempo, né? Que a gente tem que analisar quando a gente fala de luxo, porque pode ser que uma coisa que é luxo hoje não vai ser mais amanhã. Então a gente fala, celular já foi luxo, andar de avião já foi luxo, né? Então tem coisas que mudam de acordo com o tempo, com a fase da vida, né? Eu já quis ter coisas que hoje eu não tenho mais vontade de ter, hoje eu estou muito mais ligada na experiência, facilmente eu troco o ter pelo viver, pelo, né, ter uma experiência diferente, fazer uma viagem ou participar de uma questão cultural, eu facilmente nessa troca, que não seria uma troca que eu com 20 anos faria, talvez, né? Então eu acho que a fase de vida e, claro, a questão, né, econômica e o cultural, que aí entra, né? Então é o que aquela pessoa viveu, o que ela já vivenciou. Então acho que são esses pontos do tempo, da fase da vida, da cultura e da questão econômica que influenciam muito nesse consumo. Mas acho que eu respondi, né? Sim. Super interessante que quando eu te convidei para a gente conversar sobre um podcast onde fala sobre saúde, e você prontamente falou, luxo é ter saúde. Sim. Saúde é um luxo. Sim. E você teve experiência também no mercado de saúde. Você trabalhou numa grande operadora que você trouxe muito luxo também, que a gente estava conversando nos bastidores, e eu queria trazer isso aqui também para as pessoas que estão nos assistindo. Você trabalhou um tempo na Unimed, qual que era a tagline que vocês tinham, que eu achei super legal? O melhor plano de saúde é viver. O segundo é a Unimed. E você mudou vocês, né, o time, mudaram a cultura
desde o cargo mais alto, eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre isso, que foi super interessante. Isso para mim é luxo que você conseguiu fazer. E eu acho assim, bom, saúde é luxo, né? Sim. E acho que todo mundo já percebeu isso, né? E hoje a gente fala de luxo na saúde não só de você ter um plano de saúde, de você ter acesso aos melhores hospitais, de você ter acesso aos melhores médicos, né? Então, isso é uma coisa que lá atrás, quando eu tive a oportunidade de fazer parte do time de marketing da Unimed, a gente olhou muito, né, para esses temas. E isso a gente enxergou muito como, quando a gente fala o melhor plano de saúde a viver, a gente já está entendendo que bem-estar, qualidade de vida, né, tudo isso é um privilégio. E quando a gente fala de luxo, a gente está dizendo da raridade, principalmente, e da escassez, né, porque é o que hoje é um tema ainda muito atual. A gente vê cada vez menos as pessoas adoecendo, cada vez menos a saúde, claro, hoje a gente vê essa preocupação porque chegamos num limite que não dava, não era mais, dali não dava mais para passar. E, enfim, e daí a gente fez um posicionamento, a gente criou esse posicionamento, mas a gente entende que um posicionamento não pode ser só escrito, né? Ele tem que ser vivido, ele tem que ser parte da cultura da empresa. Então, a gente fez todo um trabalho para que, de fato, a companhia como um todo, e hoje a gente estava falando na época de 377 Unimeds no Brasil todo, com diferentes níveis de investimento, diferentes níveis cultural, de entendimento, cada lugar, né, reagindo de uma forma, mas foi um posicionamento que a gente conseguiu unificar a marca em torno disso na época e que foi super legal de fazer. E hoje a gente vê os grandes, né, um desenvolvimento absurdo nessa área da saúde, né, dos médicos falando de experiência do paciente, de jornada do paciente, a gente olhando os hospitais falando de amenities, de cuidados que são que antes não estavam ligados à saúde, né? O hospital pensando na gastronomia, em ser uma assinatura de um Michelin, um chefe estrelado para assinar um menu de um hospital. Então, tudo isso a gente vê que é nada mais do que você agregar valor a algo, né, que obviamente é percebido na ponta, né, quando eu falo de luxo, a gente falou que eu não queria falar muito de futilidade, porque eu acho que é importante as pessoas entenderem que o luxo, a gente está falando de excelência, a gente está falando de um monte de coisas, de nível, de detalhe, qualidade, porque no luxo o preço é a consequência, né? Não é assim, eu vou criar um produto de luxo, um serviço de luxo e eu vou colocar o preço lá em cima porque luxo é caro. Não, o preço é a consequência de tudo aquilo, de toda aquela jornada, de todo aquele trabalho bem feito. Ele chega como uma consequência e essa consequência precisa ser percebida, né, como valor. Se ela não for percebida, não faz sentido. Então, com relação ainda à operadora, eu lembro que você contou uma história que vocês estavam mudando até a cultura de quem estava trabalhando, inclusive do pessoal que estava organizando ali os lanches, né? Porque vocês estavam falando sobre saúde e as pessoas tinham que viver também essa experiência de saúde. E você me disse que os salgadinhos foram trocados por frutas. E quem servia não gostou muito no começo, mas depois acabou gostando e se identificando, né? É muito interessante essa mudança porque a gente, como a maioria das empresas, né, tinham muitas reuniões e como a gente tinha dias específicos voltados para reunião, era praticamente o tempo inteiro vindo, né, um serviço de buffet e era aquilo nada saudável, né? Aquela coisinha, aqueles salgadinhos, aquelas coisinhas nada saudáveis. E aí a gente percebeu que aquilo era um ponto de contato não só nosso, internamente, entre as pessoas que estavam fazendo reunião, como também eram as reuniões mais estratégicas, que a gente recebia, né, todas as pessoas que de alguma forma eram aqueles formadores de opinião da marca, né, desde jornalistas e banqueiros e, enfim, diversos níveis de profissionais que estavam ali tendo aquele contato com a marca e a gente falou, não dá pra gente servir isso mais, porque não faz parte mais do nosso posicionamento. E aí a gente trocou esses salgadinhos pelas frutas, iogurte, granola, água de coco, que na época foi muito legal.
e foi super bem visto. E principalmente a gente entendeu que mudou o papel daquela pessoa que servia, né? Que na época ela ficou brava com a gente, porque obviamente que o trabalho dela, ela já estava de uma forma muito prática e mecânica ali fazendo isso há anos, e a gente veio, mudou tudo, e obviamente que a fruta dá um trabalho para você escolher, descascar, é muito mais perecível, enfim. E chegou um momento que as pessoas falavam quando ela entrava, olha ali a pessoa que consegue escolher o melhor abacaxi do Brasil, a melhor fruta. Então, assim, ela ganhou um nível de status e de pertencimento ali naquela ação que ela se enxergou parte dessa mudança, né? Que foi muito legal também. E hoje numa nova geração, geração Z, onde eles não prezam tanto pelo consumo, como que essas grandes marcas vão conquistar esses novos clientes, né? Porque vai totalmente ao oposto, né? Sim. Uma geração nova onde não está prezando tanto pelo consumo, mais pela experiência que você falou também. Como conquistar esses novos clientes, marcas tão antigas, agora conquistá-los também? Sim, a gente já vê, né, um movimento dessas marcas muito claro, dessas marcas, essa geração, né, que é o desafio geracional que essas marcas todas estão vivendo, elas se conectarem com essas novas gerações, é uma geração de muita verdade, né? Então eu acho que não é difícil, né? Eu acho que as marcas precisam ser muito coerentes, né? Acho que é isso que está sendo exigido dessas marcas, uma coerência na cadeia, né, como um todo, desde da produção, né, um cuidado com a sustentabilidade, um cuidado com a questão social, com as pessoas que fazem parte daquela empresa. Então não é mais a marca ela dizer que ela é sustentável, ela tem que provar de fato. E hoje, muito facilmente, alguém filma, alguém vê, alguém participa e isso vem à tona. Então, o principal compromisso dessas marcas tem que ser com a verdade. Em relação ao ter, realmente, as marcas é muito mais, a gente está indo muito mais para um caminho das marcas, das pessoas usufruírem do que elas terem, né? A gente vê que é uma geração que usa o Airbnb, mas não quer comprar um apartamento, que talvez não prefira alugar ou morar. Você aluga um serviço de automóveis, que a gente já vê grandes empresas aí de luxo fazendo isso. Você aluga, você pode ter uma BMW hoje, amanhã um Porsche, amanhã você aluga faz uma assinatura, né, de um serviço de carro e você quebrou, você entrega, você não quer mais ter, esse compromisso não faz mais parte dessa nova geração, como na minha geração, por exemplo, que eu tinha que me formar, a ideia já era comprar um apartamento, você ter um carro, essa geração não se preocupa com isso, eles são muito mais da vivência. E a gente vê o caminho dessas marcas já indo nesse sentido, né? Quando a gente fala de restaurantes, quando a gente fala de cafés, quando a gente fala dessas marcas indo por esse caminho de proporcionar uma experiência valiosa para esses consumidores como forma de conexão, né? Claro que elas vão ainda mudar muito, eu acho, né? E usar a tecnologia, você saber o limite entre a inteligência artificial, não tirar a humanização dessa marca. Então, é o caminho que todas as marcas estão passando e que, claro, o luxo por estar na ponta da pirâmide, por ser um produto ou serviço de excelência, está sempre à frente nesse sentido do que outras marcas, porque precisa, de fato, trazer valor e agregar valor nessa jornada como um todo para que o valor final faça sentido para quem está consumindo, né? Então, acho que é muito mais isso para essas gerações. E como, falando agora também de posicionamento, não só de médicos, mas de empresários, grandes empresários, como se posicionar como uma marca de luxo? A gente já aprendeu aqui que luxo vai muito além do que as pessoas pensavam. Mas como se posicionar dessa maneira num mundo hoje que marcas querem se comportar como pessoas e pessoas querem se comportar como marcas?
como que eu posso me posicionar uma marca que eu tenho como uma marca de luxo e eu sendo também uma marca de luxo? Sim. Né? Hoje a gente vê muitos profissionais que antigamente estavam todos embaixo de uma marca, né? E hoje as pessoas muitas vezes são marcas, né? E os médicos principalmente. Hoje eu tô com alguns 3 clientes médicos em que eu tô basicamente fazendo esse tipo de trabalho, que é demonstrar como essas pessoas, né, enquanto marcas, elas podem trazer códigos, né, do luxo para o seu posicionamento ou para formar a sua imagem de uma forma natural, né? Porque a gente viu aí uma época das pessoas acharem que vai colocar 3, 4 símbolos na roupa e que isso vai posicionar como uma pessoa de luxo. E não. Afasta, né? Na verdade, afasta. Né? Quem é né? Você está deixando com que o que você está vestindo esteja falando antes de você, eu sou de luxo, só que aí você abre a boca, você não tem cultura, você não sabe sentar, você não sabe nenhuma regra de etiqueta básica, você não tem educação, então nada disso adianta, né? Então, hoje o trabalho que eu faço é muito mais de ajudar essas pessoas a criarem esses rituais dentro de uma experiência de marca, dentro de uma clínica e também da imagem pessoal, né? Que eu acho que, claro, eu tenho ajuda de outros profissionais, porque eu não sou especialista em tudo, mas eu consigo olhar e guiar a pessoa daquilo que ela precisa para que ela, né, de fato, tenha uma conduta, vamos dizer, de mais alto padrão. Eu nem falaria de luxo, né? Eu falaria de... mas eu acho assim... conselho, naturalidade, né, que eu acho que tudo aquilo que não é da pessoa, tudo aquilo que é falso fica muito aparente, então acho que naturalidade e cultura, as pessoas precisam ler mais, estudar mais e hoje a gente tem tanta informação disponível, né? Eu acho que vai muito de encontro com autoconhecimento, né? O que é importante para esse seu cliente? O que ele quer demonstrar? O que ele gosta? Sim. Porque eu acho que daí dá para criar os códigos que você pode ir orientando, exato, né? Para mim é importante fazer esporte. Fala sobre esporte nas suas redes sociais, isso é importante, isso conecta com as pessoas. Exato. Saúde é luxo. Você é a família, ter tempo para a família é luxo também. Mostra isso nas redes sociais. Eu acho que não é só o consultório, é só a clínica que realmente vai expressar tudo isso que esses seus clientes agora, né, da área da saúde que você tem trabalhado. A gente fala muito desses territórios de conteúdo, né? Que a gente precisa olhar para essa pessoa e ampliar esses territórios de conteúdo, né? Que todo mundo tem um pouco além daquilo que faz no dia a dia para falar, né? Você mesmo estava me contando de várias coisas que você está fazendo, de felicidade, de esporte, de um monte de coisa que pode, né? E que você já usa para agregar valor na sua jornada, né? E as pessoas, e isso vai conectar de uma forma diferente. E é claro que a gente vem de um momento onde as pessoas tinha alguém que guiava e falava assim, você tem que fazer isso, você tem que abrir a câmera, você tem que pôr essa roupa, você tem que falar assim, você tem que falar 4 vezes por dia. Não, e é isso que eu falo para as pessoas que eu trabalho hoje. A gente precisa achar a verdade daquela pessoa. Não adianta eu falar para aquela pessoa se vestir toda de preto se ela odeia preto. Ela não precisa, eu não vou falar para ela o que ela tem que fazer, eu vou falar o como, né? Então, dentro do perfil dela, dentro daquilo que ela pode, porque se você não criar uma verdade, você nunca vai se conectar com alguém, né? Então, eu acho que muito disso... O luxo, quando a gente fala de luxo, afasta as pessoas muitas vezes, isso não é para mim, eu nunca vou consumir isso, mas não, o luxo não é isso, ele não nasceu para isso, né? Era uma ideia do passado, né? Essa questão de realmente fazer com que as pessoas que não tinham condição de comprar aquilo realmente se sentissem que não tinha condição. Exato. E hoje é completamente diferente. Por isso que eu acho que a gente está quebrando um tabu aqui hoje falando sobre luxo, porque luxo são as coisas simples, né? Luxo é tempo. Né? Luxo é conexão. Isso que as grandes marcas estão buscando. Eu acho que é isso que nós temos que buscar como profissionais também, né? Como se conectar com uma pessoa, como ser elegante com aquela pessoa. Eu acho que aí é muito isso. E claro, lembrando que para cada um é diferente, né? Então, o tempo para gente que mora em São Paulo, numa grande cidade, ainda
é muito luxo, mas para quem mora num sítio, no interior de não sei aonde, talvez o que mais tem é tempo, né? Então, a gente precisa sempre enxergar o que aquilo é pro outro, né? E é claro que essa questão da futilidade, da ostentação, é um caminho que eu não vejo, assim. Não vejo como um caminho. Você vê até as marcas hoje, grandes marcas, investindo em clubes de literatura, em clubes de livro. Por quê? Porque a cultura é aquilo que virou raridade. Né? Aquilo que era a pessoa normalmente, né, existia muito a preocupação das famílias mais da aristocracia serem cultas, falarem línguas e etc. Hoje em dia não existe mais isso, né? O dinheiro nem sempre anda junto com a cultura, né? Então a gente vê num momento em que a cultura virou raridade. E aí, a hora que a cultura virou raridade, é luxo, né? Então, porque é raro, porque é escasso. Aí vê as marcas investindo em clube do livro, em encontros mais profundos. A gente nunca se falou tanto em retiros, né, espirituais e coisas ligadas à conexão, porque o autoconhecimento, eu acho que ele exige muitas coisas, né? Então, exige tempo, exige você financeiramente poder, né, investir em questões ligadas a isso, custa, né? Então, também é luxo, né? Então... É super interessante o que você está me falando, porque eu estava conversando com um amigo que foi fazer uma imersão na Califórnia sobre empreendedorismo. E aí eles se reuniram aqui no Brasil também, vários empresários, e ele achava que iria trocar cartão, que ia falar sobre tecnologia. Eles foram meditar. Eles foram falar sobre autoconhecimento, espiritualidade. É muito interessante isso, né? Realmente, o luxo é autoconhecimento, é conexão, né? E a gente estava falando, essa semana também, você falou para poder confirmar sobre a gravação. Eu te liguei, você está vindo buscar sua filha na escola. E eu falei, tô indo daqui a pouco também buscar meu filho na escola. Tá vendo como isso é luxo? Você concordou também. Claro. Isso pra gente é um luxo. É claro que nós temos pessoas para nos ajudar, para poder a gente conseguir fazer tudo que a gente consegue fazer em São Paulo, mas para poder buscar um filho na escola, não tem preço. Sim. E o que não tem preço eu acho que é luxo. Né? Com certeza, é isso. Né? Tem duas perguntas que eu faço no final de toda a gravação. Eu te falei que ia passar rápido. Né? Passou rápido. Foi legal, não foi? Muito legal. Eu sempre pergunto aqui no nosso podcast, a gente fala sobre saúde, positividade, felicidade. O que é saúde para você hoje? Nossa, tudo, né? Vamos falar que é tudo. Eu não sei como colocar em uma palavra. Eu vejo que é tudo, muito ligado à liberdade, porque eu acho que saúde é você poder fazer, né? Poder fazer, ser livre para caminhar, para fazer o que você quer, enfim, vejo muito ligada a isso, mas eu vejo como tudo, assim, topo. Prioridade na vida. Prioridade. E felicidade? Você me deu um exemplo também saúde. E você me disse também que felicidade muitas vezes é ter um jardim. Então, eu li isso há muito tempo atrás. Foi muito legal que você trouxe para mim. Que eu te falei que eu estava na faculdade. Se eu não me engano, foi o Nizam Guanais, que é um publicitário que eu fiz marketing, né? Então todo mundo era o nosso ídolo. E ele colocou que luxo era jardim, era ter um jardim para ele. E aquilo, como eu falei, fases da vida, né? Ele já estava em uma outra fase da vida e uma outra fase de conquistas da vida dele, obviamente, quando ele já estava dando uma entrevista, né, para um jornal, e eu ali ainda saindo da faculdade falei, gente, jardim, aquilo, e hoje assim, é tudo, né, o jardim é você ter tempo, é você saber apreciar, é você ter um espaço físico, né, para ter um jardim. Então, quanto significado, quanta simbologia tem atrás de um jardim, né? Então, eu acho que no subjetivamente falando, eu acho que felicidade para mim é saúde primeiro, né? Acho que um linka com o outro, mas saúde e família, vamos dizer, eu colocaria. Legal. Flávio, muito obrigado. Obrigada a você. Eu acho que as pessoas que assistiram aqui, a gente conseguiu quebrar esse tabu do que é luxo. Tá longe de ser algo fútil, né? Tem muita história, tem qualidade, a gente tem muito que aprender sobre luxo. E eu queria dizer para vocês que estão aí nos assistindo, se esse conteúdo fez sentido para vocês, envia para as pessoas que você gosta. Não deixe de deixar o like também, que é muito importante para a gente.
Deixe também ali 5 estrelinhas, que também vai ajudar no nosso engajamento. Obrigado mais uma vez, Obrigada Fábio. a você pelo convite. Espero que seja o primeiro de muitos podcasts. Você falou que tem vários pedidos e eu tenho certeza que vão ser ótimos, porque a gente adorou ter você aqui. Que bom. Obrigado. Obrigada. Tá? Obrigada. Tchau, Vocês tchau. também.